Opa, e aí, como vocês estão? Obrigado por terem paciência na última vez, eu cometi um erro. Mas não vai acontecer dessa vez. Por causa disso, eu vou dar um bônus nesse vídeo. O prota de hoje, além de apelão, ele é muito sortudo. Ele tem boas companheiras, se é que me entende. E também tem alguns fatos bem engraçados, então eu espero que vocês gostem do vídeo. E eu já vou pedindo de sempre. Já se inscreve, ativa o sininho e dá o like. E pega seu café ou chá e bora ler essa obra. Uma montanha, com chuvas e trovões. Alguém diz: desista, chegou a hora de pôr o fim aos nossos conflitos. Então alguém, eu acho que é um velho, vai dizendo: resistir é inútil, melhor vocês se ajoelharem e implorarem. Quem sabe talvez eu serei misericordioso o suficiente para dar-lhes uma morte rápida. Dizendo logo em seguida que ele é a primeira pessoa a alcançar o conhecimento divino em todo o vasto mundo de cultivação do Yan. E aqueles que vão obedecer vão viver, mas apenas a morte aguarda aqueles que o desafiarem. E ele ri maleficamente em seguida. E a mulher diz: esse é seu fim. Só que ela não tá em boas condições para dizer isso. O colega Li Qinzi e o ancião taoísta realmente estão muito feridos, mas ainda continuam de pé lutando. E aquele senhor de cabelos vermelhos diz: vocês ainda querem continuar lutando? Não me diga que vocês querem que suas seitas sejam reduzidas a pó. Pedindo que olhem sua volta. Olha quantos desastres aconteceram por causa disso. Com determinação ela diz não. Enquanto os discípulos dela continuarem vivos, a seita de Jade não perecerá. Então ela lembra de algumas memórias. Pensando logo em seguida que não importa o quanto custe, ela deve ganhar tempo para seus discípulos escaparem. Dando logo um ataque nesse senhor de cabelos vermelhos. Só que em seguida ele dá um contra-ataque, e ela esperando sua morte, algo salva ela, causando uma grande explosão. E o cara pergunta: quem é você? E lá está o nosso prota, dizendo que ele é apenas um pequeno taoísta cético. E ele se chama Hanjui. O senhorzinho de cabelos vermelhos fica muito bravo. Um taoísta cético, um máximo cultivador da alma nascente. Quanta tolice! Aparentemente, essa de cabelos brancos, bem avantajada, é a nossa mestra. E ela pede pro nosso prota que fuja. Então, se é pra ser clichê, o nosso prota fala: então deixa comigo que eu vou enfrentar ele. Não tema, um mero cultivador de transformação da alma não poderá ficar no caminho dele. Claro, ela fica bem comovida. E ele continua: quanta arrogância para o mero cultivador da transformação da alma. Permita que ele, um cultivador da alma nascente, amplie seus horizontes do que significa a verdadeira força. Em outras palavras, cai dentro, velhote. Ele vai pra cima do velho e dá um ataque chamado Selo de Expulsão do Demônio dos 9 Dragões. E assim, um grande cultivador vitorioso contra o cultivador de transformação da alma está diante de seus olhos. Bem, vamos voltar um pouquinho no tempo. Como todo protagonista, ele tem uma barra de status. E o nosso prota estava rodando dados. Por quê? Porque a habilidade se compunha nisso. E vamos dizer que ele não teve muita sorte, até porque ele perdeu, mais uma vez. Enquanto o nosso prota reclama: mas que merda, de novo! É sério que eu vou ser destinado à solidão pelo resto da vida? Ele completa, dizendo que já fazem 11 anos. 11 anos! Ele ganhou esse sistema com a morte do seu avô, mas realmente não parece nada bom agora. Voltemos à história total do prota. O nome dele é Hanjui. Ele vem da Terra do século 21, diagnosticado infelizmente com câncer estágio avançado, aos 21 anos. E como ele não queria passar esses longos anos dolorosos em tratamento, ele decidiu por ficar em casa até que ele finalmente falecesse. Só que ele não esperava que fosse tão rápido. Quem imaginaria que ele morreria de repente quando ele estava jogando? E depois de ele abrir os olhos, ele percebeu que estava num mundo semelhante a um dos templos antigos da Terra. Resumindo, ele basicamente reencarnou em um mundo Murim. Especificamente na dinastia de Grande Yan, na seita pura de Jade. Infelizmente seus pais eram escravos do ancião Iron. E esse mesmo proibiu que os escravos cultivassem, mesmo que as ervas espirituais fossem venenosas para pessoas mortais. Desse jeito, aos 6 anos de idade, seus pais fugiram deixando ele para trás. O ancião Iron não se importou muito, mas deixou os afazeres com ele. Contudo, entretanto, ele recebeu um poderoso sistema após a sua reencarnação.
Só que esse sistema só permite ele rolar novamente a base espiritual dele uma vez por dia. Em outras palavras, ele tá rodando aquele dado por quase 10 anos. Então não faz muita diferença ele rodar por mais um dia, né? Muitos dias depois, como um dia qualquer, ele tava fazendo seus alongamentos e seus exercícios matinais. E como sempre, de manhã, vamos ver quanta sorte o nosso prota tem. E ele conseguiu uma base espiritual. Lixo em 1 milhão. Mas que bosta! E ele continua dizendo, esquece, eu vou só rolar o meu destino inato primeiro e... Quando ele roda... E ele não conseguiu só um destino inato, ele conseguiu 4. Os status que ele conseguiu foi... Possui encanto de um imortal. Um carisma maximizado. Gostosão. Tá, isso não tava escrito, mas é engraçado isso. Os outros destinos que o nosso prota ganhou, como o fanático da espada... O descendente do Imperador Imortal, eles só multiplicam cada vez mais o aprendizado do nosso protagonista. E o prota fica muito surpreso. Ele fica em choque, perguntando 4 destinos de uma vez? Ah, é o meu grande dia de sorte. Fica o aviso, não jogue no tigrinho. Continuando, o prota ele pensa, bem, ele só precisa focar em rolar a base novamente. Porque agora que ele tem esses 4 destinos inatos de alto nível... Ele não se importa de continuar rolando até os 40 anos. Ele diz que ele não quer ficar nessa vila para sempre, vivendo como um escravo, pedindo que o mundo observe que ele com certeza, Hanjui, vai conseguir escrever seu nome na história. Alguém ao fundo diz, depressa, todos saiam agora mesmo. 2 imortais estão vindo aqui para a seita principal e vão formar uma linha para saudá-los de maneira apropriada. E o prota se pergunta, cultivadores da seita principal, o que eles estão fazendo aqui? E com um semblante magnífico eles falam, uau, isso é um imortal? Enquanto o prota fala, qual é o motivo de inveja disso? É só ele rodar na roleta várias vezes e talvez ele será até mais forte que eles. Esses imortais, eles falam que vão cultivar por ali, pra ficar de olho nas ervas. As pessoas ao fundo se perguntam se alguma coisa aconteceu com Iron, enquanto o prota fica um pouco assustado. E na verdade o que ela estava dizendo é que um cultivador maligno apareceu próximo ao território da seita pura de Jade. E por causa disso, o Ancião Iron teve que sair. E aí eles estão cuidando do jardim. Pedindo logo em seguida que fiquem calmos, eles foram enviados pela seita exterior. O prota fica aliviado. Pelo menos enquanto ele tentar pegar uma base espiritual de alto nível, ele não vai precisar de proteção do Ancião Iron. E ele espera que consiga a base espiritual o mais rápido possível. No dia seguinte, ele esperava que ele ganhasse algo extremamente raro. E ele ganhou um lixo de novo. No dia seguinte, após essa merda de novo. 1 ano depois... Por favor, eu não sei se existem deuses, então por favor me abençoe com toda a sorte. 2 anos depois... De novo essa droga. Já se passaram 2 anos e não houve sequer uma base espiritual de alto nível. Assim fica impossível alcançar o que eu quero. E o prota se pergunta se deveria apenas usar uma base espiritual de nível intermediário para cultivar primeiro. Mas ele pensa que é um desperdício de tempo. Então uma pessoa anuncia que o Lord Ancion retornou. E ele diz, vocês fizeram um ótimo trabalho enquanto estive ausente. Obrigado por tomarem conta deste lugar. E os moradores também agradecem. Enquanto o prota fala, mas é um bando de puxa-saco mesmo. Não importa o quão bom sejam seus elogios. O Ancião Iron não vai te dar benefícios. Só que logo em seguida, ele é chamado. E os moradores se perguntam por que especificamente o Lorde chamou o nosso protagonista. E o que o Sr. Iron queria saber era o nível das suas bases espirituais. Enquanto o prota se pergunta, por que agora? Ele não proibia os escravos de cultivarem? Por que será que ele voltaria com sua palavra agora? O prota pensa um pouco e analisa a situação. E percebe que o Sr. Iron se feriu. Logo em seguida, ele pede que ele mostre suas mãos. Enquanto o prota pensa, pelo amor de Deus, eu espero que ele não planeje transformar essas pessoas em pílulas. Só que ele foi rejeitado por não ter uma base boa. E logo em seguida, o prota pensa, graças a Deus, imagina se eu tivesse cultivado. Eu que não quero ser reduzido a uma pílula espiritual. Só que uma pessoa foi aceita, aparentemente. E o Sr. Iron aceita ele como um discípulo. Enquanto as pessoas ao fundo sentem inveja por não terem sido escolhidas. Mas o prota sabe a pura verdade, dizendo que eles são um bando de idiotas. O mundo do cultivo é extremamente perigoso. E, infelizmente, para pessoas que perderam muito tempo já, como ele, não tem chance. Então mais 3 anos se passam. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Nossa, pelo amor de Deus, eu tinha reclamado de um manhwa que tem muito time skip.
Agora esquece. Acho que esse ganhou o pódio. Continuando. E o Prota grita: aê, finalmente! Aleluia! E o que ele conseguiu foi uma base espiritual, um físico espiritual de 6 caminhos, que garante um potencial de alto nível e cultivação do vento, fogo, água, terra, madeira e trovão. E agora ele começaria a cultivar, mas ele esqueceu que o Ancião Iron continua de olho, né? Então o sistema oferece um mundo isolado, e dentro desse mundo aparece um sistema. E pensa num Jarvis da vida, porque ele começa falando: hoje você despertou a herança de um imperador imortal e recebeu técnicas de cultivo de um rank supremo, pedindo para que o nosso Prota, por favor, escolha seu caminho primário de cultivo. E o Prota fica até confuso de tantas opções que ele tem. A melhor opção seria escolher o caminho do cultivador da espada. Então em seguida ele clica o botão e começa a cultivar. E ele fala: é isso que você se sente ao cultivar? Meu corpo se sente com muita energia. E o sistema fala: assim que você der um passo para a entrada do cultivo, milhares de anos passarão em um instante. E o que era impossível agora pode se tornar possível. Então tenha disciplina. Bem, passado o tempo de treinamento, ele se pergunta: ué, o que é essa aba de relacionamentos? E quando ele clica, aparece o ancião. E embaixo estava escrito como ódio. Definitivamente ele odeia você, e caso ele descubra que você tem potencial para cultivar, ele com certeza fará planos contra você. E o Prota fica puto: seu merda, seu cuzão, eu desperdicei tantos anos cuidando do seu jardim e ainda você me trata assim? Mas o Prota para pra pensar, e nesses pensamentos vagos ele pensa: talvez a culpa não seja dele em si, mas sim dos pais dele. E não é como se ele estivesse fazendo algo especial pra agradar ele. De qualquer forma, ele não pode perder muito tempo, ele precisa cultivar agora mesmo. Porque o objetivo dele é deixar esse lugar assim que ele alcançar o reino do 9º estágio de refinamento de Ki. Dentro daquela salinha onde ele estava meditando, ele se pergunta: essas manchas de luz são o que eles chamam de Ki espiritual? Dizendo que ele consegue só senti-las. E de repente aparece a janela de status, pedindo que ele escolha entre duas opções: um perfil superior de um prodígio inigualável ou um cultivador sutil. E é claro que ele escolheu a segunda opção. E ele fala logo em seguida: finalmente eu posso esconder meu cultivo, e pelo menos não vai ter um velho atrás de mim. 2 anos se passam naquela vila, e ele continua, bem, regando as plantas como um gostosão. Brincadeiras à parte, ele continua regando as plantas de uma forma especial. Ele usa o Ki espiritual para basicamente nutrir o ciclo de crescimento das plantas, dizendo que realmente ele já alcançou o 7º estágio de refinamento de Ki. E com um pouquinho de medo, ele olha para os ladinhos só para ter certeza que não tem ninguém olhando. Os aldeões perguntam como foi a colheita hoje, dão um bom dia. E por outro lado, ele parece bem atraente. E o Prota ainda acha ruim, dizendo que desde que ele começou a cultivar, o atributo charme começou a mostrar seus efeitos. Por que será que o sistema não me dá só uma habilidade de esconder minha beleza? Quando de repente, a imortal Xing aparece. E ela pede: vem cá comigo por um instante. Enquanto ele segue essa imortal, o Prota na sua cabeça se pergunta: por que de repente ela trouxe ele aqui? Ele abre a barra de status e mostra que ela tem uma aceitação de 2 estrelas. E o Prota fica surpreso: como assim 2 estrelas? O que é aceitação de 2 estrelas? Pera aí, não é o que eu tô pensando, é? E ela logo em seguida fala: eu só quero saber se você planeja realmente ficar aqui pra sempre. E o Prota responde: a senhora imortal deve estar me testando. Até porque, quem desejaria ter um escravo por toda a sua vida? E ela oferece que se ele ajudar, talvez ela consiga se livrar dessa identidade de mortal. O Prota pergunta logo em seguida quais seriam as instruções e ela começa a explicar. Ela quer ajuda para conseguir a receita de alquimia do Ancião Iron. E se ele executar bem, e sua aptidão for boa, ela nem se importaria de se tornar companheira de Dal. E o Prota pensa: fudeu, essa senhora é do culto diabólico. Então ele pensa: que tipo de brincadeira é essa? Se ele ofender a seita pura de Jade, ele será lançado aos confins da terra. E por outro lado, se ele recusar essa oferta, ela com certeza vai matar ele. Analisando a situação, ele está muito dentro da floresta, mesmo que ele grite, não vai adiantar muita coisa, o Sr. Iron não vai conseguir ouvir ele. Mas diferente dela, ela com certeza deve ter algum truque na manga, mas ele não consegue nem conjurar magia e nem tem alguma arma. E por isso ele não pode depender da força bruta. Então o Prota finalmente fala: eu não sei onde fica isso.
E além do mais, não tem o seu companheiro guardando o sótão do Sr. Iron? A receita deve estar lá, certo? Ele ia continuar falando, só que ele é interrompido numa posição meio sugestiva. E ela diz, é claro, eu sei que tá no sótão. Aquele velhote saiu pra procura de ervas, e aposto que ele não voltará nesses próximos anos. E ela continua dizendo que quanto ao guarda, ele não precisa se preocupar. Quando ele se afastar do local, ele pode procurar pela receita tranquilamente. Não é difícil, né? E ela diz que por segurança ela vai colocar essa pílula preta, considerando que isso é um presente de boas-vindas. Enquanto o Prota é forçado a tomar essa pílula, ele pensa, cê tá maluco? Isso é um maldito veneno? Onde isso é um presente? E o Prota em seguida engole. E ela diz, bom garoto, relaxe, porque sua tarefa, quando ela estiver concluída, ela vai preparar o Prota pra ser seu marido. Enquanto o Prota tá tendo uma overdose ali mesmo. Voltando pra seita, ele diz, sistema, expulsa essa droga de pílula do meu corpo. O sistema faz o seu trabalho expulsando a pílula através do vômito. E de novo ele fala, mas que droga, ela é uma psicopata. Ele vai separar um momento pra se vingar, mas esse não é o momento. Mesmo que ele ajude realmente ela, nada de bom virá com isso. A missão do sistema aparece, dizendo que tem duas opções. 1. Roubar a receita da alquimia. Ou 2. Não permitindo que ela roube a receita, ganhando uma técnica de espada inigualável. O Prota fica surpreso, ele nem sabia que tinha sistema pra isso. Ao anoitecer, a Xing vai passando alguns dados. Ela descobriu que a receita de alquimia está na sala de estudos. Ela vai levar o guarda pra longe e ele vai entrar. Lembrando o Prota que o sótão possui uma variedade de proteções. Se algo acontecer, o Ancião Iron virá com tudo pra cima dele. Então no edifício do Sr. Iron, olhando pro corpo, ele diz, não é à toa que ela é chamada de bruxa. Brutalmente assassinado. Descanse em paz, irmão. Enquanto a torre entra em alerta atrás dela, o nosso Prota entra na torre. Ele vai entrando com muito cuidado na sala. Ele procura nas estantes, ele procura nas laterais, ele procura em cima da mesa e dorme. Levanta de novo e ele pergunta a si mesmo, você tá zoando que eu tenho que procurar um livro numa biblioteca? Era mais fácil ela ter vindo ali e basicamente ter procurado. E o Sr. Iron também é um playboyzinho. Comprou a porcaria de um pincel de ouro. O cara realmente pensa que dinheiro dá em árvore. Enquanto a bruxa chega puta, dizendo, o que você tá reclamando? Encontrou a receita da alquimia que eu pedi? O Prota tenta justificar, dizendo que tem muita coisa ali, ele não faz nem ideia de onde começar. Só que ela interrompe dizendo, você tá relaxando? O Prota tenta explicar, mas ela diz que viu tudo. O Prota vai recuando com muito medo, até encostar em uma das estantes. E quando ele encosta, um vaso cai no chão. E adivinha qual era o vaso? Simples, dentro do vaso só tinha a receita da alquimia que eles estavam procurando. Bem, fica um silêncio na sala, obviamente. E o Prota pensa, sem chance, cara. Como você pode esconder uma coisa tão importante desse jeito? Fudeu, assim que ela colocar as mãos nessa receita de alquimia, ela vai matar ele. Ou pelo menos era o que ele pensava. Porque ela abraça ele com muita felicidade e diz, como esperado, você é meu amuleto da sorte. Pera, o que tá acontecendo aqui? O Prota se pergunta, o que ele deveria fazer? A receita tá na mão dela agora. E a espada divina inigualável já era. Só que ele percebe que a respiração dela parece instável. E ele acredita que ela gastou muita energia distraindo e levando aquelas pessoas pra longe. Ele se pergunta se deveria fazer um ataque surpresa agora. Enquanto ela tava tentando abrir aquele negócio, Prota vem por trás e... vem cá, desgraça! Ela vira pra trás e ambos são atingidos por um raio verde. Enquanto o pergaminho volta pras mãos do Sr. Ancião. Que diz, quanta audácia, como ousa roubar a receita de alquimia? E ela pergunta, quando é que ele voltou? E ele responde dizendo, eu voltei há bastante tempo, só estive esperando você mostrar as suas garras. E por causa disso, ela deve pagar com sua vida. Ela dá uma desviada e, pô meu cameraman, ajuda aí. E ela pensa, droga, eu caí bem na armadilha dele. Pensando em seguida que ela gastou muita energia distraindo aquelas pessoas. E que com certeza, naquele estado, ela será derrotada. Então ela faz a coisa mais inteligente naquele momento. Uma retirada tática. O ancião fica bem bravo. E diz que se não fosse pela excelente arte de fuga, ela não seria capaz de escapar hoje. Nosso Prota vai levantando e ele diz, finalmente o Sr. Iron voltou. Ele quase morreu tentando segurar aquela bruxa. O ancião pergunta, como assim? Você não era o cúmplice? Então ele dá uma explicada nesse meio tempo. No final da história ele diz, então você foi realmente ousado.
Mas é um iludido mesmo, pensar que você ia se noivar com uma pessoa daquela. Que piada. E com essa atuação, o prota diz que deveria ganhar um Oscar. Bem, pelo menos ele não vai ser responsabilizado pelo crime. Ele sai da sala correndo. Ele logo em seguida abre a janela de status. E a notificação que aparece é: você obteve uma espada de ki inigualável. E depois desse ocorrido, mais 2 anos se passam. E tá lá o nosso prota cortando madeirinha. E o prota logo em seguida fala: mesmo que não seja uma técnica de espada, é um feitiço bem útil, principalmente para cortar madeira. Pelo menos vai ser a última vez que ele vai cortar madeira, porque logo logo ele vai deixar esse lugar. Até porque o jardim e as ervas não podem mais ajudar ele com a cultivação. O prota vai explicando pra gente que nesses 2 anos ele treinou as bases até o 9º nível, exceto os elementos trovão e fogo. Ele, com suas habilidades, ele acha que será capaz de avançar pro reino do estabelecimento da fundação. E o prota continua dizendo que não é muito difícil sair e deixar o jardim. Mesmo que o Sr. Iron esteja ali para bloquear o caminho dele, ele acredita que ainda pode sair ileso. Até porque o Sr. Iron ele ainda tá no 7º refinamento de Ki. E desde então ele nunca conseguiu aumentar mais o seu nível. E o prota mentaliza, pensando: nem todo mundo é capaz de fazer o avanço fácil como ele. Essa, infelizmente, é uma diferença de potencial de cultivo. Claro, as mudanças de ambiente também são igualmente importantes para o ancião Iron e ele. E por esse fator ele tá deixando esse lugar, para aumentar o seu tempo de vida e se tornar mais forte. Então o prota dá finalmente um adeus a esse lugar, porque sua nova vida está começando. O prota lembra que o Jardim das Ervas é afiliado com uma seita pura de Jade. E é por isso que o prota vai aproveitar a influência que o Sr. Iron tem. Então, criar bases para cultivar. A menos que o Sr. Iron, o ancião, venha até ali, ele não vai ser descoberto pelos outros. Os soldados que protegem a porta pedem sua identidade. E o prota diz: o nome dele é Hanjui, um cultivador sem afiliação. E ele está no 9º nível do reino de refinamento de Ki. Ele pergunta se teria algum modo de ele se juntar à seita pura de Jade. Os soldados entram em pânico. 9º nível? Então alguém chega dizendo: não precisam se preocupar, eu estava saindo agora. E se eu ouvi bem, você está no 9º nível. E gostaria de se juntar à seita, certo? E ele se apresenta, dizendo que ele é o guardião da seita externa da seita pura de Jade, que pode chamar ele de Yang Lu. E só pra dar uma conferida, ele poderia dar uma amostra do seu poder? O prota, sem muita atuação, ele pega já aquela habilidade que ele aplicou com a madeira e basicamente lança naquela montanha. Os soldados e aquele guardião pensam juntamente: ele realmente está apenas no 9º nível? Nos pensamentos daquele guardião, ele pensa: esse cara não tá nem ferrando no 9º nível. Esse feitiço é para níveis mais altos. E essa pureza de energia espiritual não é baixa, diferente daqueles cultivadores meia boca. O dito guardião, ele fala: vem comigo, eu vou fazer o seu registro. E de agora em diante você é o discípulo da seita. O prota agradece e ele diz: com licença, ele poderia saber quantos discípulos eles têm ali? O guardião vai claramente mostrando a seita, né, como um tour. E ele fala o seguinte: há mais de 2.000 discípulos na seita externa. Apenas aqueles que alcançaram a base fundamentada podem entrar nessa seita. E a cada 3 anos, a seita cedia uma competição. E os 3 melhores recebem pílulas de base fundamentada. O prota pergunta se tem muitos discípulos na seita interna, mas ele não faz a menor ideia. Até porque ela fica localizada em um lugar bem isolado. E até eles não têm a menor ideia do que acontece dentro dessa seita. O prota em seguida pergunta: vocês têm um lugar de cultivo do Ki espiritual do trovão e do fogo? O guardião fala que não tem lugares assim na seita externa. Talvez no seita interior tenha. Enquanto ele pensa: não me diga que esse cara tem a base espiritual do trovão. Ele vai explicando que, contanto que ele tenha essa base espiritual do trovão, ele pode apelar na sala dos anciões. Mas como é muito raro, talvez você possa até ficar na seita externa para treinar essa base espiritual. E o prota fala: ah é? É só precisar da base espiritual do trovão? Então ele vai conjurando na sua mão e mostra pra ele, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Valeu, eu não esquecerei da sua bondade. Na sala dos anciões, o guardião fala: há um cultivador sem afiliação do 9º nível, no reino de refinamento de Ki. E esse cara tá querendo se juntar à nossa seita pura de Jade. O velhinho recebe tanta informação que ele nem entende a situação. Enquanto o guardião pergunta: espera um pouco, o ancião ainda tá ali? O velhinho responde: não, ainda não. O prota na sua cabeça: eu não consigo ver o nível de cultivo daquele senhor. Será que ele deveria ser discreto? Suprimir um pouquinho do seu poder? O guardião ainda continua falando que essa mesma pessoa tem uma habilidade espiritual de trovão.
E o velhinho diz, uau, isso é raro. O guardião vira pro Prota e diz, poderia mostrar sua habilidade de trovão? E o Prota, tentando ser o máximo discreto possível, ele mostra só as 3 bases espirituais, de fogo, de trovão e de vento. Muito humilde esse Prota, não é mesmo? E com isso ele ganhou um frasco de pílulas de condensação de Ki, um passe da seita, um saco de armazenamento, 100 pedras espirituais de baixo nível, um manto de taoísta da seita pura de Jade. O guardião e aquele velhinho dizem, boa sorte na sua cultivação, a gente informa quando tiver novidades. E o Prota ainda reclama dizendo, eu consegui sem querer um tratamento especial. Ele ainda espera que isso não interfira em seu cultivo. Então numa casinha de meditação, o Prota senta numa salinha e vai pensando que normalmente os cultivadores cultivam apenas uma técnica, e a maioria das técnicas de um cultivo possuem um único atributo a elementar. Mas por sorte ele possui bases de alto nível que cobrem essa falha, e ele não se sente nem um pouco cansado por estar cultivando. Pensando que desde a primeira vez que ele vê o sistema, ele sempre quis viver uma vida longa. Até porque na vida passada dele, ele não se importou com seu corpo e ficou até tarde navegando pela internet. E no fim, ele foi diagnosticado com uma doença terminal. E só então ele percebeu a importância da sua vida. Pensando que talvez não há uma terceira vida. Nesta vida, ele não busca uma fortuna e nem beleza. Ele só quer viver por muito tempo e da forma correta. Aquele guardião, ele abre a porta e diz, sinto muito fazer você esperar por 6 meses. Só que ele nota, não, é sério? Você ficou nesse quarto cultivando esses 6 meses? Pensando que a aura dele ficou realmente mais forte. E o Prota realmente não tinha percebido que tinha passado 6 meses. De volta à sala dos anciões, o Prota dá a saudação pro primeiro ancião. O velhinho diz, uau, parece que sua base espiritual de fogo melhorou bastante. O guardião também elogia, dizendo que era isso mesmo. Ele nunca colocou os pés para fora durante esses 6 meses. Dizendo que pode se tornar um discípulo de elite. Então uma pessoa com semblante escuro diz, seu temperamento é muito bom, comparável com um discípulo de uma seita interna. Ele é equivalente a um discípulo de elite. Ele diz que se ele quiser se juntar com a seita interna, ele vai precisar de um mestre. A seita tem um total de 18 picos e 18 anciões missionários. E se o Prota quiser, esses missionários podem recrutar ele. E se ele não for, bem, recrutado por esses mestres, ele pode tentar entrar através das competições e alcançar essa base fundamentada o mais rápido possível. E o Prota diz formalmente, este discípulo entende. E aquele ancião um pouquinho acima do peso continua explicando. Todos os vários mestres anciões possuem picos e diferentes personalidades. Uns são mais competitivos, outros são mais presentes, né? Outros cultivam discretamente, enquanto outros têm missões externas o tempo todo. Perguntando a que tipo de estilo ele quer se juntar. E o Prota diz que ele gosta de ser low profile, né? Ele não gosta muito de multidões e muito menos ser prestigiado. O ancião, ele olha com uma cara meio peculiar, e eu também não sei muito descrever essa situação. E ele diz logo em seguida, então eu já sei onde te levar. Eu tenho certeza que você vai adorar aquele lugar. Algumas aves esplendorosas aparecem, e o Prota diz, uau, é bem grande. Enquanto o ancião diz, tá na nossa frente, a seita interna pura de Jade. E com esse fundo incrível, digno de uma tela de Windows, ele diz, bem-vindo à nossa seita interna de Jade. O Prota fica impressionado com o mestre voando em cima de uma espada. O ancião diz que não precisa ficar com inveja, ele vai aprender isso logo logo. Logo em seguida ele pede que olhe bem ali, falando que naquele lugar ele vai realizar missões e coletar seu salário. Enquanto o Prota fala que, realmente, ele subestimou um pouquinho a seita pura de Jade. Ele pensou que fosse uma seita qualquer, a seita de Jade era uma seita pequena, como aqueles dramas de cultivo, mas ele nunca pensou que fosse desse tamanho. O ancião, obviamente, não conhece o que é novela e ele pergunta, o que são novelas? E o Prota diz, precisa saber não, vamos entrar aqui. Então subindo algumas escadas, o Prota fala, eu sei que o pico se chama Sereno, mas não pensei que ele fosse tão deserto, não tem ninguém aqui. E o ancião diz que o número de discípulos no Pico Sereno realmente é considerado menor. Mas não é à toa. A mestra anciã do Pico Sereno de Jade é a fada Xinchuan, e seu nível de cultivo é insondável. Só que tem um problema, ela proíbe a relação entre discípulos, então eles são meio eunucos. E o ancião oferece que ele ainda pode reconsiderar a proposta. E o Prota fala, é mesmo? E quem é que precisa de relações, não é mesmo? Eu acho que o Prota endoidou de vez.
Prota ele pensa que agora ele precisa cultivar à vontade, enquanto companheiros ele só precisa esperar que seu cultivo atinja um estágio fenomenal. Então aí sim considerar ter companheiros para treinar. O ancião apresenta o Prota, mas ele fala um texto enorme, eu vou pular. Resumindo o que ele só disse que o Prota quer ser low profile. Claro, com toda aquela explicação detalhada. E aquela mestra que foi nos mostrada aparece. E ela diz o seguinte: Hanjue, você está disposto a se juntar ao Pico Sereno de Jade e aceitar as regras impostas? E uma pessoa de repente fala: olha, finalmente tem um irmão mais novo. E quando o Prota abre os status da janela de sistema, o sistema dizia: ela acha você um gatão. E o Prota ainda esnoma dizendo: nossa, só 2 estrelas? Pensei que o charme excelente fosse bom. E o Prota avisa: enquanto não houver mais instruções, eu não posso entrar em reclusão e não posso sair por 100 anos. E o status mostra ela dizendo: não, eu não quero ficar solteira. E o Prota ainda se pergunta: ué, por que caiu uma estrela? Sinceramente, mas que Prota burro! A mestra continua falando, perguntando se ele conhece algum tipo de feitiço. E se for o caso, ataque. Até porque ela quer ver o seu nível. Enquanto o Prota responde dizendo que ele vai fazer o seu melhor. Então com os dedos, ele faz uma espada de Ki, que vai rapidamente em direção à mestra, mas que é counterado com algum tipo de habilidade. A mina que tava de casaco vermelho fica bem impressionada com o ataque do Prota, enquanto o Prota vê a janela de status, vendo que a mestra tem uma aceitação de 1 estrela, dizendo que ela admira o seu temperamento. E a mestra pergunta: essa é a única habilidade que você tem? E o Prota responde que sim. Ela diz logo em seguida que essa habilidade de espada não é ruim, e que daqui pra frente ele pode permanecer no Pico Sereno de Jade. O velho, ele diz: bem, estou caindo fora, estou ansioso pelas suas conquistas. E com um olhar mortal, o Prota se pergunta: por que ela tá encarando desse jeito? E a outra discípula diz: então, ela tá esperando que você saúda como mestra. E então o Prota finalmente se toca, saudando sua nova mestra, de uma forma bem exagerada, é claro. A mestra fica até sem jeito, se perguntando: ele acha que eu sou imperatriz? Ela pede que o Prota levante sua cabeça, e pede para sua discípula levar ele para registrar na seita interna. Ela pega o Prota na mão e vai levando. Então, diante daquela altura esplendorosa, ela vai se apresentando, dizendo que ela é Shang Yuer. Só que o Prota nem nota o que ela tava explicando e pensa: mamãe, eu quero ir pra casa. Ela diz que, como ele é um novato, sinta-se à vontade para chamar ela quando quiser. E o Prota fala: não, claro, eu não vou causar nenhum problema. E se ela quiser também, ele pode ajudar. E ela fala que é muito gentil da parte dele. Nos pensamentos dela, 5 anos, foram exatos 5 anos. E agora, ele é meu único irmão mais novo. Ela elogia a beleza do Prota, dizendo que ele é muito bonito e que sua personalidade são muito adequadas ao seu gosto. E é claro que eu não narrei isso na primeira pessoa para não ficar muito lá ele. E o Prota pensa: por que será que todas as discípulas parecem com lobos famintos? Dentro de uma caverna, ela diz: bem, esse é o seu novo lar. E a caverna dela é do lado da dele. E que qualquer coisa é só chamar ela. E ele agradece. E o Prota fala que realmente, essa seita interna realmente superou as expectativas. Pensando que desde que ele começou a cultivar, essa foi a primeira vez que ele se sentiu intimidado. E quanto mais ele cultivava, mais sentia a discrepância entre ele e a mestra. Lembrando de quando ele olhou a janela de status dela. E o nível dela era cultivadora da alma nascente. Um nível que ele não tem nem ideia de como alcançar. E aquele ancião avisa que a diferença entre a seita externa e a seita interna é imensurável. E agora a obra decide explicar pra gente quais são os níveis. E pra quem assistiu até aqui, por favor, deixa o like. Então finalmente vamos para as especificações. Sendo o núcleo azul, ele serve para aumentar a constituição dos ossos e aumentar drasticamente a constituição física do indivíduo. E isso através da absorção do Ki espiritual do céu e da terra. Depois disso, vem a base fundamentada. Assim que o cultivador absorve o Ki espiritual bastante para preencher o Dantian, o Ki é comprimido até se fundir com seu Dantian. Em outras palavras, aquele refinamento de Ki bem comprimido vira a base fundamentada. E depois disso, tem o núcleo dourado. É uma energia espiritual em espiral, que transforma o ser humano em uma pura essência vital. E finalmente, a alma nascente. Quando há energia vital, Ki e energia espiritual bastante, eles são derramados no núcleo dourado, até estilhaçar. Assim, a alma nascente surge. O cultivador pode usar a alma nascente partindo do céu e terra, para naturalmente obter um poder imensurável.
E o Prota ainda explica que uma pessoa atingiu um nível acima da alma nascente. E esse era o fundador. Só tem um porém. Ele partiu há vários anos e nunca mais retornou. Em outras palavras, a fada Xin Xuan, a mestre atual dele, é a cultivadora mais forte que ele encontrou até agora. E o Prota pensa que ele precisa ficar muito mais forte. Ele precisa ser um pilar. E para isso, ele precisa viver uma vida longa. Ele deve focar em alcançar uma vida segura antes de pensar em questões mundanas. Enquanto ele fala, bem, agora não é hora de chorar. Precisa cultivar a base espiritual do fogo para o 9º nível. E já que ele tem um suporte excelente, ele não pode desapontar. E a janela de status aparece com as missões. E como sempre, com 2 opções. A opção 1 diz: ganhar pontos de reputação e guiar o pico sereno de Jade a se tornar o pico mais forte. E com isso obter um equipamento inigualável. O revés é que ele vai ofender a mestra dele. A segunda opção é manter a discrição e cultivar. Se ele obtiver reconhecimento da mestra dele, ele pode obter um manual de técnicas e manobras. E o Prota olha para a janela de missões e diz: mas por que infernos isso ofenderia ela? Dizendo logo em seguida que ela é uma mestra um pouquinho peculiar. E mais um time skip de 3 anos. Ele pensa que já tá na hora de aprender a voar em uma espada. Até porque ele não pode ficar pedindo ajuda da irmã mais velha toda vez que ele precisar descer do pico. E o Prota, muito snob, ele diz: aprender essa técnica de espada é muito fácil. Ele tem um talento com espadas de alto nível, ele pode aprender isso só com o olhar. Dizendo que ele não é que nem o outro cara do outro lado da montanha, utilizando uma cerquinha para não cair da espada. A mestra chama pelo nome do Prota, elogiando que ele é realmente notável. O Prota responde saudando a mestra e pedindo orientações. Já que ele upou as habilidades de vento e fogo pro 9º nível, ele quer ajuda para cultivar a base de trovão. E a mestra pergunta: você quer mesmo uma fundação tripla? O Prota confirma, só que na cabeça ele diz: não são apenas 3, ele tá cultivando 6. Só que a mestra dele diz que não pode ajudar ele. E o Prota fica em choque. Bem, é isso dessa obra por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, falta pouco para os 1000 inscritos. Eu agradeço pelos elogios e vocês dizendo que minha voz é da hora. Me deixa até com um pouco de vergonha, mas valeu. E se quiserem ver os outros vídeos, eu agradeço. E se quiserem mais dessa obra, é só falar parte 2. Obrigado por terem assistido. E como sempre eu vou pedir para apoiarem o canal, se inscrevendo, dando like e ativando o sininho. Acho que é isso. Te vejo vocês na próxima. Até mais.